É necessário nessa hora os cristãos ser coerentes. Conhecer, temer e tremer. Ser coerente. Ser ouvinte, ser praticante. Ser coerente. Porque os dias são maus. E se a pessoa não for coerente, não aceitar os conselhos particulares, os conselhos gerais, e ter a mesma vocação que Paulo, sabe? Vai ficar difícil. A coerência cristã dá conta de sermos missionários de Deus, tá? Cheio do Espírito Santo. E quando esse for retirado, tá? E quando esse for retirado, o Espírito Santo levará a todos nós. Porque andamos em coerência, tá? Precisamos estar cheios do azeite. Cheio do azeite. Que em tu haja luz e não trevas. Tá? Depois que a luz que em ti há não sejam trevas. A Bíblia vai dizer que precisamos desses conselhos particulares, desses conselhos gerais, dessa vocação de Paulo. A Bíblia vai dizer que, conforme ele está falando, conforme ele está dizendo, que quando este for retirado, o Espírito Santo nos levará junto com ele. Entendeu isso? Agora eu quero que você preste atenção. Preste bastante atenção. O Espírito Santo me levou a Tiago 4, mandando você prestar atenção em conselhos gerais. E ter a mesma vocação que Paulo. Ser cheio do Espírito Santo. Porque quando ele for retirado, vai nos retirar também. Ele falou em Filipenses 4, uma vez, me trouxe para Atos 13, tá? Verso 22, Atos 13, verso 22, e quando este for retirado, vai nos retirar também. Aí voltou lá para Filipenses 4, e voltou lá para Atos 13. Vou repetir. Deus vem Filipenses 4, nesse vídeo, e Atos 13. Depois ele volta para lá, Filipenses 4 e Atos 13. Se isso fosse uma mensagem na igreja, e alguém te perguntasse, o que Deus falou hoje? Você falaria, Deus falou e repetiu. Filipenses 4, Atos 13. Para a gente atentar para esses conselhos gerais, termos a mesma vocação que Paulo, ser cheio do Espírito Santo, porque quando ele for retirado, vai nos levar também, vai nos retirar também. Ele falou e replicou, ele falou e repetiu no sobrenatural da Bíblia. Passa esse vídeo. Passa esse vídeo.
Presta bem atenção. Presta bem atenção. Ventos fortes, ventos contrários, redemoinhos estão vindo aqui nesse momento para nos arrebatar. Nos arrebatar. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Presta bem atenção. Às vezes nós se sentimos sozinhos em meio à tempestade e acha que ninguém nos vê. Ei, mas Deus à distância nos vê. Enxerga o tamanho das ondas que temos que enfrentar. O tamanho dos redemoinhos que temos que enfrentar. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Já viu aquela frase, tá ruim para você e pode piorar? Meu Deus. À medida que o inimigo percebe que a porta da graça está se fechando, que a era dos gentios está acabando, ele de forma furiosa, sabe que você vai desaparecer. Você vai sumir. E o mar bravio vai ficar diante de quem? Se você sumiu, desapareceu. Hã? Aquele que te enxergava à distância, te levou embora. Ele está furioso. Muito furioso. Ele sabe que tem uma mansão lá no alto, te aguardando. E ele sabe que essa mansão está no local que ele desfrutava, que ele habitava. Ele sabe que está reservado para mim e para você um local paradisíaco, aonde ele tinha acesso. Ei, você não tem noção do que eu estou falando. A fúria, ele nunca mais volta para lá. E naquele lugar foi construído mansões, cenários paradisíacos. Vou te trazer uma revelação. Você sabia que quando ele vai ao céu falar com Deus, com a finalidade de acusar o meu pecado, o teu pecado, a minha falha, a tua falha, você sabia que ele só tem um caminho? Um caminho. Estreito, estreito, estreito. Ele rodeia a terra toda, passeia por ela, né? Mas quando ele vai nos acusar, ele vai por um caminho estreito, onde Deus está, e ali vai para nos acusar. Ele não consegue contemplar por onde andou, por onde voou. Ele não consegue contemplar as mansões celestiais. Ele não tem acesso acima do terceiro céu. Lembra que ele falava? Irei acima dos céus, estabelecerei o meu trono. Esquece. Ele não tem acesso lá e nem sabe o que agora está lá. Ele não tem ciência do que está acima do terceiro céu. Ele não tem ciência do que está no lugar aonde ele queria estabelecer seu trono. Ele não tem ciência de como foi preparado, o que foi preparado para mim e para você. São 2000 anos de preparação. Irei e vos prepararei morada. A curiosidade dele é tamanha, porque ele sabe que está lidando com Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe que esse Deus é poderoso e capaz
de conceder para nós infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Ele sabe que Deus é capaz de preparar algo infinito, eterno e extremamente maravilhoso e sempre nos surpreendendo a cada dia. Deus é capaz de nos surpreender eternamente. E Ele sabe disso. E Ele perdeu isso. E agora vê meros mortais, meros homens carnais, ascendendo a um local onde ele não tem mais acesso. Só para vocês terem uma noção, quando ele saiu de lá, que já era um lugar maravilhoso, não tinha as mansões, não tinha as ruas de ouro, o mar de cristal, não tinha a projeção da terra em esfera celestial, a qual hoje lá tem. Hoje, quando Jesus foi preparar um local para nós, ele desfez aonde Satanás, com seus anjos que agora são caídos, andava. Já era maravilhoso. O cenário a qual ele andava, a qual ele habitava, já era maravilhoso. Mas agora ficou extraordinário. Tudo mudado. E a curiosidade que bate? E agora que ele não tem condições de andar nas ruas de ouro, mergulhar no mar de cristal? E agora que ele não conhece a preparação que foi feita para nós? E agora que ele não sabe como é que está acima do terceiro céu? Que quando você estiver lá no céu com Deus, tu olhar para o alto, os teus olhos não viram, tua imaginação não é capaz de compreender, mas já era demais extraordinário, ele queria colocar seu trono lá, e agora o negócio está além aquém do que ele sabe, do que ele imagina, do que ele pensa. Se você estudar um pouquinho, vai saber que quando tu entrava no tabernáculo vivo, lá no tempo de Moisés, se tu olhasse para o alto, você ia ver um céu extremamente estrelado, você ia ver os astros, você ia ver um monte de coisa. Estuda um pouquinho. Já fiz um vídeo sobre isso. Sabe o que é isso? Quando nós chegarmos no terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde está a nossa mansão, as ruas de ouro, rio de cristal, mar de cristal, cachoeiras, lagos, lagoas. Quando a gente olhar para o alto, a gente vai se deparar com um cenário e vai até pensar, poxa, por isso que ele queria ir lá, naquelas alturas, para estabelecer seu reino, seu trono, por isso. E aí Deus vai te dizer, não foi nem isso que ele viu, foi isso aqui, ó, pum. Aí Deus vai te mostrar. Ele, poxa, e agora ele não tem noção do que a gente está vendo? Ele não tem noção do acesso que nós temos? Ou se ele tiver noção, então aí que, se ele tivesse noção, se o inimigo tivesse noção do que agora está lá naquele lugar que ele queria estabelecer seu trono acima de Deus, se o inimigo soubesse, olha, eu não sei se nossa luta não estaria pior do que hoje está. Vou repetir, eu não sei se nossa luta estaria pior do que hoje está. Escreve o que eu estou te falando. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas a parte melhor disso tudo é que nós estamos literalmente a um passo do paraíso. A um passo do paraíso. Literalmente a um passo do paraíso.
Não vale a pena retroceder, não vale a pena recuar, não vale a pena esmorecer, não vale a pena prantear, não vale a pena... Olha, meu Jesus amado, não vale a pena. Sabe o que está valendo a pena agora? É você mergulhar nessas águas profundas, diante dessas ondas bravias, e procurar saber de Deus o profundo, o oculto e o escondido. O profundo, o oculto e o escondido. É isso que vocês precisam agora procurar, mergulhar nessas águas profundas, diante desse mar bravio. Entendeu o motivo desse vídeo? Espero que sim. Ricardo Luiz. É preciso ter coerência nesse momento. O Senhor está dizendo a contento: seja coerente, entendendo o tempo e a estação na qual tu se encontra, tempo de redenção. Vou falar algo tremendo aqui. O Senhor Deus está trabalhando a manutenção da salvação do seu povo. Deus está trabalhando na manutenção da salvação do teu povo. Todos estão com a mão no arado e o inimigo quer tirar esse arado da mão do trabalhador. O inimigo está que nem um urubu atrás de uma carniça. Só que quando ele vem para perto de nós, encontra uma águia prontinha para voar. Dentro do Salmo 90:10, logo voaremos. Seja águia, seja águia. O inimigo está trabalhando para que o povo de Deus perca o foco, perca o cheiro de ovelha, perca a sua coroa, perca a sua salvação na única era, na única dispensação que temos para se salvar. O Senhor tem contemplado o trabalho do inimigo para que você deixe de orar, deixe de louvar, deixe de meditar na palavra, deixe de compartilhar dela, deixe de até mesmo se alimentar dela. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Presta bem atenção. Não permita. Assim diz o Senhor. Quando o clima parece propício para você dormir, saiba, é as trevas que o inimigo está trazendo. É nessa hora que você tem que estar acordado. Fazer das trevas dia e ser arrebatado. Abri o zap aqui de 25 segundos, esse vídeo de 25 segundos do zap. Presta atenção nisso aqui. Tá? Presta bem atenção nisso aqui. Meu Jesus. Anjos para tocar a trombeta já na nuvem. E geral vendo e filmando. Aí.